Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma manhã para aprender uma nova mensagem desse programa que é do meu coração, que é do seu coração, que é de todos nós, que é o Meditação Antares. Então bora lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, vai lá no nosso Instagram, @comentários, me siga e bora lá para a mensagem de hoje, pois hoje nós vamos estar falando sobre sombras e cores. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 15 vai estar dizendo assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Silêncio, movimentos calculados, olhos abertos e ouvidos atentos são uma das coisas que você precisa ter caso queira observar a natureza, observar os bichos. Mas aos escandalosos, aos que correm, aos doidos velho, que chega na natureza e já vai correndo, fazendo barulho, você pode ter certeza que você não vai conseguir nada, porque os bichos eles gostam mais da calmaria, eles são mais sossegados, eles gostam de não ser agredido, que seus ouvidos não sejam agredidos pelo barulho. O chão da mata é um enorme bosque coberto de folhas em decomposição, gravetos, terra, e tudo isso serve muito bem para a camuflagem dos bichos. Os bichos bem inteligentes, graças ao nosso Senhor Jesus, criou eles aí de uma forma em que eles possam aí se esconder dos predadores. Eles então aí se assemelham bastante com esses gravetos, tem bichos que se assemelham com essas folhas secas, tem bichos também que tem aranhas verdes, inclusive, que conseguem se camuflar. Inclusive, vamos falar aqui de alguns que têm essas características. Um louva-a-Deus marrom, cuja as parecem duas folhas aí já velhas. Também existe o percevejo, que fica com algumas coisas jogadas por cima assim, que parecem mais somente restos e porcarias, o qual ninguém acredita ali que seja realmente um percevejo. Existe também grilos aí que se assemelham a folhas podres. E também a que eu falei ali ainda agora, uma aranha verde que fica parada estaticamente em cima de uma folha, a fim de que tenha uma estratégia muito fantástica. Se a gente for parar para pensar, as técnicas de camuflagem desses bichos, elas são bastante inteligentes e são muito boas, mas as técnicas de caçar desses animais, rapaz, é coisa assim que o ser humano não pensaria. Porque preste atenção, vamos pegar por exemplo das aranhas. As aranhas elas ficam paradas tão estaticamente e como está camuflada, os outros bichos não veem. Fica parada, e ela não calcula uma distância assim que ela vai poder correr e pegar o bicho. Não, ela calcula a distância que ela fica tão parada, tão imóvel, que o bicho vai chegar bem perto dela e não vai perceber. E ela só vai dar o bote quando realmente souber que não tem chance de errar o bote, que vai ser realmente, vai pegar e vai prender e vai comer ali. E depois disso, nós sabemos na verdade o que acontece no geral. Depois disso, nós também sabemos que isso parece uma tela de TV congelada. Os bichos ali ficam imóveis e depois eles vão e voltam para o mesmo lugar. O que resta mesmo é sombras e cores. O versículo de hoje, ele vai trazer sobre o falso profeta. Assim como existe falso dinheiro, falso técnico, falso médico, vários tipos de falso, a gente sabe o que acontece. Existe também aí falso trabalhador, existe gente falsa, existe tudo quanto é tipo de coisa. Também acontece de existir falso pastor, falso profeta, um falso padre, um falso bispo. Existe tudo quanto é tipo de falso também dentro da igreja. Para você não cair na fala desses falsos profetas, é bom que você saiba algumas coisas, que é alguns toques que eu vou estar te dando aqui, que você lembre bastante deles, viu? Primeiro, o que a pessoa diz está em contradição com a Bíblia? Tem um versículo, que é Isaías capítulo 8, versículo 20, vai estar dizendo assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A segunda, o que o profeta falou aconteceu? Tem um caso que a gente possa ver aqui, que Satanás ele tem um poder de fazer previsões prévias. Ele pode falar o quê? Pode falar coisas que podem acontecer previamente. Vamos lembrar do episódio do falso Samuel, que ele falou o seguinte: o falso Samuel falou que Saul morreria no dia seguinte.
E no dia seguinte aconteceu que Saul morreu, mas aconteceu que Saul não morreu de morte matada. Ele morreu de morte morrida dele mesmo. Ele foi lá e se matou. Então não foi pessoas que mataram ele, não foi por conta de uma doença, ele se matou. E essa história você pode entender melhor se você ver 1 Samuel, capítulo 28, versículo 19, e lá no capítulo 31, versículo 5 também você pode observar isso. E o terceiro é que a gente tem que identificar quais são os frutos desse profeta. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 16 e 20, vocês podem acompanhar sobre isso. Mas a gente sabe que Jesus diz, pelos frutos vos conhecerei. Assim como os bichos se camuflam com as coisas que tem na natureza, os falsos profetas também gostam de se camuflar fora da verdade. Assim como um bicho ele não mostra que ele está ali, que ele está camuflado a fim de algum propósito, o falso profeta ele não vai dizer bem assim, cuidado comigo. É por isso que você tem que tomar esses cuidados. O disfarce sempre vai existir, mas fique firme na verdade. Aprofunde-se nela. Conheça esses critérios para que você identifique um falso profeta e que você identifique também um profeta verdadeiro. Que você, com certeza, não vai cair nas ciladas do inimigo, que você também não vai cair na armadilha desse falso profeta. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha. Vamos fazer essa mensagem chegar para diversas pessoas. Valeu, pessoal!